Queridos, estamos tratando de receita pública. E como eu falei na aula anterior, aquele conceito genérico, né? São ingressos de caráter não devolutivo. Claro que eu não estou classificando ainda receita orçamentária e extra-orçamentária. Receita de caráter não devolutivo que foi arrecadado por qualquer esfera governamental para alocação e cobertura das despesas que a gente chama, que a gente classifica de despesas públicas. Agora sim, eu vou classificar a receita orçamentária. Como eu falei para vocês anteriormente, existe um geralzão e existem as exceções. Então eu preciso saber os conceitos básicos e eu preciso também conhecer as exceções. E veja que as exceções serão cobradas na sua prova. Fique atento a esse detalhe. O que é uma receita orçamentária? São todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Veja, uma receita prevista na LOA não pode ser considerada extra-orçamentária. Então, a primeira coisa importante, uma receita orçamentária é uma receita prevista e nós temos um caráter que é um caráter não devolutivo. Então, em regra, é uma receita prevista e ainda temos um caráter não devolutivo. Só que nós temos também as não previstas. Então, uma receita prevista ou não, só que ela não tem caráter devolutivo. Mais uma vez, eu ratifico o que eu falei para vocês. Existe basicamente a noção básica e nós vamos ter exceções. Então, primeira coisa, receita orçamentária prevista ou não, de forma que nós temos um caráter não devolutivo. Significa dizer que o dinheiro entrou nos cofres públicos, mas esse dinheiro não precisa ser devolvido. Significa dizer isso. É um dinheiro que pertence à administração, pertence à administração pública. Beleza? Agora, quando a gente fala notas, são observações importantes que você tem que ter uma noção adequada para que você não se confunda. Nota, o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores, ou seja, recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou restituição de despesas pagas em exercícios anteriores, deve ser reconhecido como receita orçamentária do exercício. Ou seja, alguma coisa que foi paga e tem que ser ressarcida. Alguma coisa, por exemplo, que a administração pública pagou para alguém, só que pagou indevidamente e carece de um ressarcimento. Se é um ressarcimento, é uma receita orçamentária do exercício. Mais uma vez eu te falo, nós temos as regras básicas e nós temos as exceções. Cuidado com as exceções e cuidado com essas notas para que você não se confunda. Veja bem, o recebimento de dívida ativa. O que é uma dívida ativa? É alguém que devia à administração pública anteriormente e o nome dessa pessoa foi inscrito em dívida ativa. Caso previsto no orçamento, corresponderá a uma receita orçamentária. Se tiver previsto no orçamento o recebimento dessa dívida ativa, nós temos uma receita orçamentária. Se não estiver previsto no orçamento, receita receita extra orçamentária. Tudo bem? Recebeu uma dívida ativa? Cobrou uma dívida ativa? Cobrou alguém que devia à administração? Recebeu esse dinheiro? Está previsto no orçamento? Receita orçamentária. O que é uma receita extra-orçamentária? Cuidado! São aquelas, regra geral, que não constam na LOA. Professor, mas você falou agora há pouco que a receita orçamentária é prevista ou não. Só que a receita orçamentária é aquela que não tem caráter devolutivo.
Agora, essas aqui não constam na LOA e correspondem às entradas de caixa ou crédito de terceiros que o Estado tem a obrigação de devolução ou a obrigação de recolhimento. Significa dizer que o Estado, ele é um depositário dessas receitas. Em algum momento, essas receitas precisam ser devolvidas. E é logicamente que se essas receitas têm que ser devolvidas, é uma receita extra-orçamentária. Professor, mas você falou da receita orçamentária prevista ou não? Inclusive operação de crédito. Só que a receita orçamentária não tem caráter devolutivo, ao passo que a receita extra-orçamentária tem caráter devolutivo. O Estado está de posse daquele recurso, de posse daquele dinheiro, mas não é do Estado. Em algum momento o Estado precisa devolver, em algum momento o Estado precisa ressarcir. É isso que é uma receita extra-orçamentária. Então nós temos depósitos diversos, depósitos com caráter devolutivo, valores em poder de agentes financeiros e outras entidades, ou seja, isso tudo com caráter devolutivo. Salários de servidores não reclamados, logicamente, né? Se é um salário não reclamado, é um dinheiro que pertence ao servidor. Significa dizer que é um dinheiro que está de posse da administração, mas o dinheiro não é da administração. Significa dizer que ela precisa devolver. Restos a pagar do exercício. O que é um resto a pagar? É um valor que eu tinha que pagar no exercício, foi arrecadado no exercício anterior, só que lá naquele exercício anterior, exemplo 2015, esse valor não foi pago. Não foi pago por quê, professor? Porque provavelmente a outra parte que tinha que receber ainda não cumpriu com a sua obrigação. Se a outra parte não cumpriu com a sua obrigação, nós temos um resto a pagar do exercício. Se a outra parte não cumpriu com a sua obrigação, significa dizer que esse resto a pagar nesse exercício agora, ou seja, era um dinheiro e uma arrecadação do exercício anterior, ele é extra-orçamentária. O dinheiro vai ser incorporado a esse orçamento, só que eu preciso pagar alguém. Então é um dinheiro que tem um caráter que a gente chama de caráter devolutivo. Então receita extra-orçamentária são os valores arrecadados de forma transitória. As calções, os depósitos judiciais, as provisões para cheques não resgatados no exercício. Né? Por exemplo, alguém participa de uma licitação para comprar um imóvel da administração e ele deposita uma calção. O vencedor, muitas vezes você tem várias pessoas que participam, o vencedor, o dinheiro fica para a administração como parte da entrada do imóvel. Aqueles outros valores que foram arrecadados, mas não foram aqueles que venceram o certame, você precisa devolver. Se você precisa devolver, significa dizer basicamente que é um dinheiro que tem um caráter devolutivo. Significa dizer que é uma receita que a gente chama de receita extra, receita extra orçamentária. Guarda isso, que isso é importante. Serviço da dívida a pagar, juros e encargos da dívida pública, é um dinheiro que o Estado arrecada, mas tem que pagar parcelas. Tem caráter devolutivo. Receita extra-orçamentária. Operação de crédito por antecipação de receita, ARO. A gente sabe que ARO existe. Eu tenho o dinheiro para receber, Estado, da transferência constitucional. Eu tenho um repasse constitucional para receber. Sem problema nenhum. Tudo certo. Aí eu tendo o repasse constitucional para receber, o que acontece? Eu vou lá e a partir de 20 de janeiro eu antecipo o dinheiro. Tudo bem? Aí o que acontece? Antecipei o dinheiro? Antecipei, né? Aí o que acontece? Dentro daquele exercício, aquele dinheiro que eu antecipei até 20 de dezembro, eu preciso ressarcir para a União. Então aquele dinheiro que entrou antecipadamente
porque era o valor antecipado que eu iria receber de repasse constitucional, aquele dinheiro, basicamente, dentro daquele ano, dentro daquele exercício, tem um caráter devolutivo. Então, nós temos uma receita que é uma receita extra, é uma receita extra-orçamentária. Então, isso vale também para aro. E eu já tinha citado para vocês anteriormente o superávit de orçamento corrente. O superávit de orçamento corrente é o total dos balanceamentos entre receita corrente e despesa corrente. É quando eu tenho mais receita corrente arrecadada do que a prevista. E eu já tinha falado para vocês anteriormente que superávit de orçamento corrente ainda, né, é receita de capital, que é a classificação econômica da receita da despesa, e é uma receita extra-orçamentária. Professor, mas o superávit de orçamento corrente é um dinheiro que eu arrecadei a mais, só que ele não tem que ser devolvido. Exceção. Receita extra-orçamentária é aquela não prevista que tem caráter devolutivo. Superávit de orçamento corrente não tem caráter devolutivo, apesar de não ter sido previsto. Exceção. Mais uma vez, existe a regra e existe as exceções. E escreve que eu vou falar para você. Muitas das exceções serão cobradas na sua prova. Superávit de orçamento corrente, que é a segunda vez que eu estou tratando dele, diz respeito a isso. Então, superávit de orçamento corrente, balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes apurados no balanço orçamentário. Não constitui item da receita orçamentária. Se não é receita orçamentária, só pode ser receita extra-orçamentária. Receita que tem caráter que não é devolutivo, mas não foi prevista. E ainda mais, é uma receita que a gente chama de receita de capital. Receita de capital, extra, receita de capital extra-orçamentária. Cuidado com as exceções. Cuidado com as exceções. Nós temos também a despesa pública. Se eu tenho uma receita orçamentária e eu tenho uma receita extra-orçamentária, eu tenho uma despesa orçamentária e eu tenho uma despesa extra-orçamentária. Ou seja, a despesa é a contrapartida da receita. Se eu consigo entender bem o que é uma receita orçamentária, o que é uma receita extra-orçamentária, eu consigo entender bem o que é uma despesa orçamentária, o que é uma despesa extra-orçamentária. Então, o que é uma despesa pública? São os dispêndios, são os gastos, são as saídas de recursos do caixa realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços que são prestados à sociedade. O objetivo de você ter uma despesa pública é você prestar um serviço, é você fazer uma obra e assim sucessivamente. Despesa orçamentária, regra geral, são aquelas que estão incluídas na LOA, são aquelas despesas previstas. E ainda os créditos adicionais, suplementares, especiais, extraordinários, abertos durante o exercício. Lembrando que crédito adicional é quando tem um dinheiro sobrando. Crédito suplementar não pode ser prorrogado para o exercício seguinte, só tem vigência naquele exercício que foi aberto. Já o crédito especial e o crédito extraordinário pode ser prorrogado para o exercício seguinte se foi aberto em um dos 4 últimos meses do exercício, setembro, outubro, novembro ou dezembro. Então a despesa orçamentária é aquela do exercício, ou seja, aquela incluída na LOA. E os créditos adicionais, aqueles valores que o legislativo me autorizou, não é? Claro que medida provisória é um caso à parte, isso é outro assunto, durante o exercício financeiro. Aquilo que foi prorrogado, especial ou extraordinário, desde que tenha sido aberto em setembro, outubro, novembro ou dezembro, é outro caso, seria um caso à parte. Então nós temos a despesa corrente, pessoal ativo, juros e encargos da dívida pública e outras despesas correntes. Estou tratando aqui da origem do dispêndio de forma bem genérica. Nós temos a despesa de capital.
os investimentos, né? Aquisição, compra de algo novo, a inversão financeira, aquisição de algo em funcionamento e a amortização da dívida. A amortização da dívida é despesa de capital. O pagamento dos juros e os encargos da dívida pública, despesa corrente. Lembra que eu tratei disso? Então, quando eu amortizo a dívida, quando eu amortizo o principal da dívida pública, despesa de capital. Quando eu amortizo os juros e os encargos da dívida pública, nós temos uma despesa que a gente chama de despesa corrente. E eu tinha dado aquele exemplo para você, lembra? O XDF pegava emprestado 1 milhão com a União, aí pagava 1.200.000. 1 milhão, despesa corrente, que é o principal da dívida, os 200.000, aliás, 1 milhão, despesa de capital, perdão, o principal da dívida, e os 200.000, as despesas correntes, que são os juros e os encargos da dívida pública. Isso tudo tem a ver com a origem do dispêndio. Lembrando que os créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários são orçamentários. Em princípio, os créditos especiais e extraordinários têm vigência no próprio exercício em que foram abertos. Isso o crédito suplementar, especial e o crédito extraordinário. Tudo bem? Né? O pagamento de despesas de exercícios anteriores, despesa de exercício anterior é uma despesa, né, por exemplo, que não foi reconhecida contabilmente. Era uma despesa de 2015, só que não deu tempo de entrar na contabilidade. Ou é uma despesa de 2014, que era resto a pagar em 2015 e não foi paga. Depois eu vou falar disso, lá quando eu falar de despesa, estágios da despesa. Mas por enquanto guarda uma coisa importante. DA, despesas de exercícios anteriores. DEA, despesas de exercícios anteriores, corre às custas do orçamento vigente. Então, despesas de exercícios anteriores é uma despesa orçamentária. Ao passo que um RP, que um resto a pagar, depois eu vou explicar muito o resto a pagar, é uma despesa que foi empenhada, que o dinheiro foi arrecadado no exercício e não foi pago. Vai ser pago no exercício subsequente. Nesse caso, você tem uma despesa que é uma despesa despesa extra-orçamentária, despesa extra-orçamentária. Então, resto a pagar, despesa extra-orçamentária. Despesas de exercícios anteriores, despesa orçamentária. Despesa de exercício anterior corre às custas do orçamento vigente. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. Beleza? O que é uma despesa extra-orçamentária? Primeira coisa, não está na LOA. E nós temos as saídas de numerários para as receitas extra-orçamentárias. Pagamento ou recolhimento de. Seria a contrapartida da receita extra-orçamentária. O pagamento de um depósito, um dinheiro que tem caráter devolutivo, o pagamento de uma caução, dinheiro que tem caráter devolutivo, pagamento de um resto a pagar. Mais uma vez, resto a pagar, dinheiro que você arrecadou, dinheiro que foi comprometido no exercício, só que é um dinheiro que vai ser pago no próximo exercício, no exercício seguinte, no exercício subsequente. Resto a pagar é uma despesa extra-orçamentária. Despesas de exercícios anteriores, ela é orçamentária. Despesas de exercícios anteriores corre às custas do orçamento vigente. Temos o resgate, o pagamento de operações de crédito por antecipação de receita. Se a antecipação de receita é uma receita extra-orçamentária, o seu pagamento, que seria a contrapartida, é uma despesa extra-orçamentária. Ou quaisquer saídas para pagamentos das entradas de recursos transitórias. Ou seja, se é um dinheiro que entra nos cofres públicos
mas é um dinheiro basicamente, né, que dentro do cofre público ele tem que ser devolvido, é um valor transitório. Se é um valor transitório que tem que ser devolvido, é uma despesa que a gente chama de despesa despesa extra orçamentária. Tudo bem? Então, despesa extra-orçamentária é a contrapartida da receita extra-orçamentária. Tranquilo? Presta atenção. Em regra, crédito adicional aberto e pago no exercício é orçamentário. Só que a gente sabe que o crédito especial e o crédito extraordinário, se foram abertos em um dos 4 últimos meses do exercício, setembro, outubro, novembro ou dezembro, podem ser prorrogados para o exercício seguinte. Então, se os créditos adicionais forem abertos nos últimos 4 meses do exercício e ainda havendo saldo não utilizado até o encerramento do exercício 31/12, esses saldos podem ser reabertos no exercício seguinte. Crédito especial e crédito extraordinário. No ano seguinte, a reabertura desse saldo, pelo seu saldo, é uma receita extra-orçamentária. E o pagamento da despesa, que é a contrapartida, é uma despesa é uma despesa extra-orçamentária. Se o crédito é extra-orçamentário, o pagamento dele é uma despesa extra-orçamentária, que seria a contrapartida. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Cuidado com esses casos. Esses casos caem em prova. Dificilmente, dentro desse contexto de receita, despesa orçamentária e extra-orçamentária, o examinador coloca meramente a regra geral. Ele adora colocar as exceções. Tome cuidado para você não cair nas armadilhas. Tranquilo? Sem dificuldade? Vamos falar agora de estágios da despesa. E dentro dessa questão de estágios da despesa, eu volto a falar de resto a pagar e eu volto a falar de DEA, despesas de exercícios anteriores, dentro desse contexto aqui, que são os estágios da despesa. Tudo bem? Dentro desse contexto aqui, ó, quais são os estágios da despesa? Nós temos a fixação, definição do limite de gastos, também chamada de dotação. Quanto que eu vou gastar para cada despesa? Esse limite vai ser fixado na lei orçamentária anual. Só que tem um detalhe, além da despesa ser fixada, deve haver uma programação. Toda despesa vai ser programada, o que a gente vai chamar de cronograma mensal de desembolso. Essa programação, este cronograma, ele vai ser divulgado, vai ser publicado até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual. Essa questão da programação foi uma obrigatoriedade, uma novidade que foi trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa programação, ou seja, tudo o que você basicamente, né, vai programar, esse cronograma mensal de desembolso, no Decreto-Lei 267, era a antiga programação financeira de desembolso, o ajuste da execução orçamentária ao fluxo provável de recursos. Já na Lei de Responsabilidade Fiscal, é chamado de cronograma mensal de desembolso. Esse cronograma vai ser publicado e divulgado até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual. O presidente ou a presidente sancionou, publicou, aí você vai publicar esse cronograma. E nós temos aqui os estágios, que são os estágios de execução da despesa, que é o empenho, liquidação e pagamento. Empenhar significa separar, significa reservar, significa comprometer a dotação orçamentária. Isso que a gente chama de empenho. Daqui a pouco eu vou falar mais dele. Liquidar significa verificar se o credor tem direito adquirido, aquela pessoa que tem contrato com a administração. Eu vou verificar o direito adquirido pelo credor, né, do empenho e a assunção do compromisso a pagar.
Então a liquidação é o atesto, é o confere, é o de acordo. Significa dizer que aquele que tem um contrato com a administração realmente ele tem o direito de receber. Significa dizer que realmente ele está apto a receber. E finalmente nós temos o pagamento, que é a extinção da obrigação a pagar. A extinção da obrigação a ser paga. Isso é o que a gente chama, isso é o que a gente classifica de pagamento. A partir do momento que eu paguei o credor, aquela minha obrigação foi extinta. Guarda isso, que isso é importante. É claro que sobre empenho, liquidação e pagamento, eu vou falar mais. De qualquer forma, fixação, programação, empenho, liquidação e pagamento. Despesa é fixada na LOA, lá você tem a dotação orçamentária e a programação é o cronograma mensal de desembolso, que vai ser publicado até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual. Falando um pouquinho mais com relação a empenho. Empenhar significa separar, empenhar significa reservar um recurso para pagar o credor. O que é o empenho, então? É o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. O que significa dizer? A partir do empenho, o Estado está criando, junto a um credor, uma obrigação de pagamento. A partir do empenho, o Estado separa, o Estado reserva o recurso para pagar o credor. Se você reserva o recurso para pagar o credor, subentende que você tem esse recurso. Então, vamos supor que você tinha uma receita orçamentária, exemplo, tá? Você tem uma receita orçamentária de 200 mil, exemplo, e você fez um empenho para pagar um credor no valor de 50 mil. Você tem disponível agora 150 mil. Esse dinheiro fica indisponível. Esse dinheiro fica reservado para pagar o credor. Então, esse 50 mil que está empenhado está reservado. Significa dizer que eu não posso assumir nenhum outro compromisso com esse dinheiro. Esse dinheiro é exclusivamente para fazer o pagamento do credor. Não posso ter nenhum outro compromisso com esse dinheiro. Esse dinheiro está destinado para isso. Eu estou reservando o dinheiro. A partir do empenho, então, o credor tem a garantia que vai receber. Existe um sistema chamado SIAF, Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, e a partir desse SIAF, o credor recebe uma nota que é uma nota de empenho, que é um documento, que é uma cópia de um documento. A partir dessa nota de empenho, que é um documento formal, formalizado desse empenho, ele tem a garantia de que quando cumprir com a sua obrigação junto com a administração, ele vai receber. Ele não vai receber agora, ele vai receber pós-liquidação, no momento do pagamento. Mas a partir do empenho ele tem a garantia de que vai receber. E quando a gente fala de empenho, nós temos basicamente 3 tipos de empenho. Nós temos, por exemplo, o empenho ordinário. O que é o empenho ordinário? Você conhece o montante da despesa, conhece-se o montante da despesa. Você sabe exatamente quanto vai pagar e o pagamento é feito em parcela única. Você faz o pagamento em uma única parcela. Isso aqui é o que a gente chama de empenho ordinário. Você conhece o montante da despesa é conhecido e o pagamento é feito em parcela única. Boa parte das obras são assim. Você vai fazer uma obra, o dinheiro é reservado, o dinheiro é separado para fazer o pagamento e o pagamento vai ser feito em uma parcela única. Ao final, quando se comprovar que a outra parte cumpriu com a sua obrigação. Isso é o que a gente chama de empenho ordinário. Só que existe também um empenho que a gente chama de empenho global. No empenho global,
você também conhece o valor a ser pago, ou seja, conhece-se o montante da despesa, só que o pagamento, ele vai ser um pagamento parcelado, vai ser feito em parcelas. Um exemplo bacana aqui, ó, é o salário do servidor. Você sabe exatamente quanto vai pagar para ele o ano que vem, inclusive se tiver férias, 13º, só que você vai fazendo este pagamento em parcelas. Existem obras que são assim. Você conhece o montante a pagar e a partir do momento que partes da obra vão ficando prontas, vai fazendo uma medição, depois dessa medição você vai fazendo os pagamentos, que a gente chama de empenho global. E daqui a pouquinho eu vou falar também para você sobre o outro empenho, que é o empenho estimativa. Me aguarda, um abraço!